Esse cara cultiva ogros imortais para ganhar pontos. Um monstro que não importa quantas vezes você o mate, será ressuscitado novamente no dia seguinte, mais forte e mais rápido graças à sua habilidade de decapitação. Ele os derruba com um único golpe limpo e trata a caça como um treinamento. Com os pontos que ganha, ele transforma uma árvore murcha em uma macieira imperial. E essas maçãs são vendidas por uma quantia absurda de dinheiro. Mas ele não foi sempre tão forte. Para entender melhor a história, vamos voltar ao começo. A Terra estava morrendo e havia perdido toda a vitalidade que tinha para oferecer. E então, um certo ser revelou exatamente o que a Terra precisava. O ser absoluto aconselhou a despachar para outro mundo, e com isso, os despachantes, que agora são considerados heróis, deixaram a Terra em direção a outros mundos. Nos outros mundos, os despachantes conseguem trazer de volta novas coisas que são essenciais para a sobrevivência da humanidade. Nosso protagonista, Chonsu, está trabalhando em um emprego de jardinagem de lixo, mas deseja poder se tornar um despachante também. Após o trabalho do dia, ele se dirige ao centro de reunião dos despachantes, onde há uma grande quantidade de pessoas tentando obter informações sobre seus entes queridos. Ele consegue passar por todas as outras pessoas que estão lá para chegar até a recepcionista. A recepcionista verifica seu registro e percebe que Chansu não tem o suficiente para pagar pela investigação que está solicitando. Ela lhe diz para voltar quando finalmente tiver o dinheiro necessário. Chansu implora ao homem para pelo menos lhe dar alguma notícia, mas é empurrado para o lado pelo próximo cliente. Chansu não tem escolha a não ser se afastar, e ele volta para casa de forma decidida. Aparentemente, quando era pequeno, seu pai era um veterano de alto escalão, também conhecido como Retornado. Eles estavam sempre juntos, mas quando a condição da Terra piorou, ele foi despachado novamente. E desde então, Chansu não viu mais seu pai após esperar tanto tempo. Sua mãe também saiu em busca do marido. Mas no final, Chansu se viu completamente sozinho. Ele cresceu tanto que as memórias que tem com eles começaram a se apagar. Ele nem consegue mais imaginar seus rostos claramente. De repente, uma luz dourada brilhante atinge o exterior de seu apartamento, deixando uma onda massiva que o joga contra a parede. Ele desmaia e quando acorda, já se passaram horas. Um alerta de notícias de emergência apareceu em seu telefone, avisando sobre a turbulência e o clarão causado pela reentrada de um retornado. Para piorar a situação, um retornado de Rank S anuncia sua aposentadoria. Chocando a todos, o cara de Rank S fala sobre como falhou em proteger os despachantes que o acompanharam. Ele também não conseguiu proteger seu deus, e no final retornou sozinho, um fracasso. O cara diz que não pode mais despachar porque perdeu a habilidade e a qualificação para fazê-lo. Aparentemente, o terremoto e a luz brilhante foram resultado de sua reentrada. Com a voz embargada, o cara anuncia sua aposentadoria enquanto pede a todos que façam seu melhor para proteger a Terra. Isso é basicamente uma má notícia para todos, porque a população da Terra caiu abaixo de 500 milhões, tornando difícil formar despachantes de alto escalão. Chansu não consegue acreditar que o cara falhou em sua missão, e também está se aposentando. Justo então, ele ouve uma batida na porta e se pergunta quem poderia ser. Ele se levanta e caminha até a porta, perguntando-se por que está recebendo uma visita, pois isso é muito incomum. Ele abre a porta e ouve uma voz chamando-o, mas não vê ninguém parado na porta. Justo quando está prestes a começar a acreditar que está ficando louco, a voz o direciona a olhar para baixo. Chansu olha para baixo e vê um coelho falante e fofo segurando um dispositivo tablet e olhando para ele. Isso assusta tanto Chansu que ele cai sentado, mas o coelho simplesmente continua com seus negócios, perguntando se ele é Chansu. O coelho então diz a Chansu para acalmar os nervos, pois trouxe notícias maravilhosas para ele. O coelho sorri, parabenizando Chansu por se tornar um despachante. Chansu fica chocado ao ouvir isso, forçando-o a perguntar ao coelho novamente se ele sabe o que está dizendo. O coelho admite que Chansu provavelmente está confuso, mas garante que isso não muda o fato de que ele foi escolhido. Como Chansu está agindo de forma suspeita, o coelho sugere que eles se mudem para outro local. Enquanto caminham por um corredor desconhecido, o coelho pergunta a Chansu se ele tem alguma habilidade especial, pois a maioria das pessoas tem pelo menos uma. Chansu então responde que ele é o melhor na Liga do Lixo, razão pela qual nem sequer está qualificado para ser despachante. No entanto, ele é bastante bom em podar árvores ou flores. O coelho fica chocado até os ossos ao ouvir isso, e Chansu também se surpreende que o cara se aproximou dele sem saber que ele é inútil. O coelho então se acalma, dizendo que sempre há uma razão para tudo. Ele garante a Chansu que ele pode ser inútil, mas isso não muda o fato de que foi escolhido. Chansu está completamente atordoado porque nunca esperou se encontrar no centro de despachos, o que significa que finalmente surgiu uma chance para ele. Eles chegam a uma porta muito grande e o coelho sugere que entrem para continuar a conversa. Antes que o coelho pudesse continuar com o que estava dizendo, Chansu já havia chegado à porta. Ele tenta abrir a porta gigante, mas, por razões óbvias, a porta não se mexe. É quando o coelho, com desgosto, pergunta o que ele está fazendo com a porta. O coelho diz que a entrada que eles vão usar está à sua direita. Chansu não quer acreditar em seus olhos quando percebe que o coelho está apontando para uma porta muito pequena, que é do tamanho perfeito para o coelho e não para humanos. O coelho diz que nunca teve problemas para usar a porta,
e Chansu é forçado a lembrá-lo de que ele é um coelho. Acreditando que o coelho está louco, Chansu diz que precisa ir embora, e o coelho pergunta se ele tem certeza de que está tomando a decisão certa. O coelho lembra a ele que ele falhou em todos os testes que fez, mas, no final, uma oportunidade rara bateu à sua porta. O coelho pergunta se ele acha que uma oportunidade como essa vai aparecer novamente em sua vida. O coelho tenta dizer a Chansu que não está tentando forçá-lo, pois ele é livre para ir embora se isso é o que realmente quer. Depois de ouvir isso, Chansu não tem escolha a não ser rastejar pelo pequeno espaço para seguir o coelho até seu escritório brilhante e arrumado. Isso choca Chansu, pois ele esperava um escritório minúsculo. O coelho então lhe diz que há um mundo que é adequado apenas para ele. Chansu fica confuso com isso, perguntando se há um mundo diferente que se encaixa em cada pessoa. O coelho informa que há um mundo chamado Bloqueio de Terras, e que há um evento em andamento. Os olhos de Chansu se iluminam de choque ao ver isso, e o coelho presume que ele sabe sobre o assunto, mas Chansu diz que é a primeira vez que ouve sobre isso. O coelho menciona que o mundo é o mais procurado nos últimos dias. Aparentemente, o mundo tem a característica única de receber a proteção divina de um deus. Chansu fica mais interessado ao ouvir isso, pois o retornador também mencionou um deus. O coelho nota a mudança na expressão e garante a ele que escolhê-lo não tem conexão com o evento recente. Chansu então pergunta ao coelho que tipo de deus ele está falando. E o coelho menciona que os deuses são designados aleatoriamente, mas como Chansu é sua pessoa favorita, ele pode dar a ele a chance de escolher qual deus deseja. O coelho então tira 3 cartas perguntando a Chansu se ele está pronto para escolher. Chansu está confuso com isso porque ele nem sabe qual das cartas é boa ou ruim. O coelho o lembra de que essa oportunidade pode não voltar, e Chansu concorda. Lembrando de seu pai, Chansu fica irritado por estar hesitando. Chansu então escolhe sua carta e uma representação visual do deus aparece bem na sua frente, chocando-o. Isso o assusta profundamente, e quando ele olha para a carta que escolheu, percebe que é o deus da negação com uma taxa de 44%. O coelho o incentiva a não ser covarde, pois tudo o que ele viu não passa de um efeito dramático. Com o coração quase saindo do corpo, Chansu se vê forçado a perguntar que tipo de deus exigiria um efeito que quase o envia para o além. Além disso, Chansu não acha que o deus seja a escolha certa para ele, pois o nome por si só já indica problemas. Chansu se levanta e pergunta nervosamente ao coelho se há chance de ele poder sortear as cartas novamente. O coelho garante que sim, chocando-o ainda mais. Chansu rapidamente sorteia a carta e, assim como antes, ele puxa novamente o deus da negação. Chansu fica irritado e começa a supor que os sorteios são uma farsa, porque não há como ele tirar o mesmo deus toda vez. O coelho então lhe diz que não há nada de errado com as cartas e Chansu fica surpreso ao ver o coelho mudar sua expressão. E então ele lhe diz que ele tem apenas uma última chance de sortear uma carta. Ele urge Chansu a escolher corretamente. Desta vez, Chansu está frustrado e espera apenas pegar qualquer coisa que não seja o deus da negação. Ele sorteia outra carta e desta vez, uma luz verde brilhante aparece e o rosto de Chansu se ilumina de esperança. Desta vez, ele puxou uma carta que é a deusa da abundância, mas tem uma probabilidade de menos de 1%. Ele está prestes a perder o interesse quando vê uma representação visual da deusa e, nossa, ela é incrivelmente atraente. Até o coelho consegue ver a imaginação prática no rosto de Chansu. O coelho sorri, perguntando a Chansu se ele gostaria de outra chance. Isso choca Chansu, pois o cara literalmente acabou de lhe dizer que estava dando a última chance. Chansu então pergunta ao coelho o que aconteceria se ele decidisse pela carta atual. E o coelho informa que ele teria que partir imediatamente. Chansu fica chocado ao ouvir isso, e o coelho pergunta se há alguma razão para ele hesitar. Ele diz a Chansu que ele tem uma chance rara de passar de despachante a retornador. O coelho começa a encher sua cabeça com doces imaginações de como as pessoas o celebrarão por ser um herói, dizendo que ser despachante lhe dará uma vida muito boa, que é 10 vezes melhor do que a que ele está vivendo atualmente. Chansu percebe que o coelho está realmente certo, pois sua vida é basicamente sem valor desde o início. Ele toma sua decisão e o sistema informa que ele foi escolhido para servir a deusa da abundância. A imagem da deusa é mostrada a ele, e é exatamente o que ele imaginou em sua cabeça. Chansu sorri, acreditando que seria capaz de fazer qualquer coisa se estivesse com tal deusa. Chansu então pergunta ao coelho para onde ele deve ir. O coelho abre um portal dizendo que é hora de eles irem, mas nesse momento ele empurra Chansu direto para o portal. Chansu teme perguntar ao coelho se é realmente seguro para ele entrar no portal. O coelho provoca que o portal é bonito, mas para Chansu, ele está encarando uma armadilha mortal óbvia. No entanto, ele não tem intenções de recuar, pois planeja ter muito sucesso para mostrar aos seus críticos que eles são lixo. Enquanto está ocupado pensando em como se tornará bem-sucedido, o coelho o empurra para dentro do portal. Nesse momento, uma voz repreende o coelho por intervir diretamente na questão, quando sabe que isso é bastante proibido. O coelho responde que não tem escolha, pois Chansu é o único que pode ajudar. Enquanto é sugado para dentro do portal,
Chansu avista a tela de carregamento e uma dica aparece dizendo que a porcentagem significa o tamanho da facção dos deuses. Isso choca Chansu até os ossos, pois ele pensava que a porcentagem era uma probabilidade, mas acabou sendo algo pior. Chansu finalmente chega ao seu novo mundo. Com a dor de estar apenas aprendendo sobre algo tão crucial, ele olha ao redor e vê que tudo não está longe de ser um deserto. Além de a deusa não ter uma facção, ele se encontrou em uma terra condenada. Ao ver isso, lágrimas escorrem de seus olhos e ele conclui que está acabado. Chansu esperava uma terra abundante, mas tudo o que ele está olhando não passa de um deserto. A janela do sistema aparece novamente, dando as boas-vindas a Chansu no mundo da escavação. Ela diz a Chansu que ele é o apóstolo da deusa e que deve garantir o maior número possível de direitos de terra por meio da escavação. Antes de começar a fazer qualquer coisa, ele pensa em olhar ao redor primeiro. Ele percebe que precisa encontrar a deusa e, de repente, se depara com uma velha foice surrada. Ele se pergunta se alguém a usou e depois a jogou fora. Como ele é um jardineiro, a foice se encaixa perfeitamente em sua mão. De repente, ele sente uma presença avassaladora atrás de si, e o medo o domina ao perceber que um monstro está prestes a consumi-lo. O medo percorre seu corpo quando ele percebe que ainda nem conheceu a deusa, e um monstro está prestes a fazer dele uma refeição. Chansu conclui que a morte é a última coisa que ele deseja no momento. Ele decide ameaçar o monstro balançando sua foice. Ele se vira e a balança com força, apenas para ver que não há monstro, mas um hamster fofo olhando para ele. Chansu se agacha para encarar o hamster e pode ver claramente que ele não tem nenhum sentimento hostil em relação a ele. De repente, lhe ocorre que pode ganhar um bônus por eliminar o hamster, e o hamster grita com todas as forças de medo. Chansu sorri porque conseguiu brincar com o hamster. Ele decide deixá-lo viver, desde que não lhe cause problemas. De repente, o hamster se vira para ir embora. O hamster para a uma certa distância, acenando para Chansu segui-lo. Chansu então corre atrás do hamster, que é bem rápido para seu tamanho. Chansu se pergunta para onde estão indo até chegarem a um riacho, onde Chansu não perde tempo em pegar água para beber. Ele se sente muito revigorado e pergunta ao hamster se ele sabe onde a deusa está. O hamster tenta responder, mas sua técnica de comunicação é diferente. O hamster continua se movendo novamente e Chansu o segue, esperando ver para onde o hamster o está levando. Momentos depois, eles chegam a uma enorme árvore que secou como as árvores da terra. Chansu pisa em um ginseng esculpido, o que o choca. Ele se pergunta o que um ginseng está fazendo em um lugar tão surrado, mas o hamster de repente arranca o ginseng da mão de Chansu. Chansu fica confuso, pois acredita que o ginseng é para o hamster. Nesse momento, a notificação aparece, dizendo a Chansu que ele descobriu a deusa. Chansu acredita que o sistema está com problemas, pois não viu a deusa em lugar nenhum. Chansu está divagando sobre isso quando o hamster agarra sua perna e ele assume que o hamster está brincando com ele. Ele pega o hamster dizendo que está ocupado e não pronto para brincar. No entanto, a expressão do hamster diz a Chansu algo importante que ele estava perdendo. Na mais inesperada surpresa, o ginseng murchado é a maldita deusa. Chansu não quer acreditar nisso, porque a deusa que ele viu era bem abundante, e não há como ela ter murchado em uma feia raiz de ginseng. Como ele não está pronto para acreditar em seus olhos, o hamster tira uma lupa para ele olhar através dela, e é quando ele finalmente aceita a realidade. Ele segura a cabeça com dor porque a grilagem de terras e a porcentagem que viu não eram nada além de um prenúncio de sua futura situação. Chansu se lembra de que os números estavam subindo enquanto ele estava desenhando as cartas, e isso basicamente significa que a influência de Deus estava crescendo. Chansu não consegue acreditar que o Deus da negação era na verdade uma boa carta, e é difícil acreditar, já que estava aparecendo com bastante frequência. Chansu se pergunta se a deusa murchou porque sua influência diminuiu completamente. Chansu observa a deusa, perguntando-se por que ela não está acordando. Ele começa a temer que tenha matado completamente a deusa ao pisar nela, mas o hamster apenas o encara como se fosse um cara realmente idiota. Então, Chansu percebe que pode fazer a deusa acordar se lhe der um pouco de água. Ele derrama água sobre ela, e surpreendentemente, um efeito verde brilhante emerge do corpo do ginseng. Isso diz a Chansu que a água está funcionando, e ele continua a dar mais água a ela. Ele afoga a deusa em água, restaurando em última instância os sentidos da deusa. A deusa quase se afoga na água e começa a desejar que Chansu pare antes que seja tarde demais. A deusa finalmente ganha vida e Chansu celebra suas habilidades agressivas de ressuscitação. O hamster também está feliz que seu mestre voltou à vida. Nesse momento, Chansu se inclina para a deusa, oferecendo suas saudações e dizendo que é seu apóstolo. A deusa consegue se sentar para olhar para seu apóstolo. Chansu está totalmente confuso sobre o que fazer até que a notificação da janela aparece, dizendo que ele pode se tornar mais forte usando suas habilidades. Chansu fica surpreso porque não sabia que havia habilidades disponíveis para ele. Ele vê uma das habilidades, que é a bênção da deusa, e mesmo sem uma descrição do que a habilidade faz, Chansu assume que é para embelezar as colheitas. Nesse momento, ele a aplica e percebe que a bênção se chama decapitação. Isso choca Chansu, já que decapitação basicamente significa cortar uma cabeça.
Ele não quer imaginar a si mesmo cortando cabeças apenas para viver uma vida abundante. No entanto, ele conclui que não há como a deusa da abundância lhe conceder uma habilidade tão violenta. Chansu se volta para a deusa para perguntar se ele realmente deve cortar a cabeça de alguém, e a reação da deusa apenas o confunde. Ele então conclui que não há outra opção a não ser decapitar alguém. Chansu começa a pensar nas várias coisas que isso pode implicar. E então de repente lhe ocorre que o hamster pode estar maduro para a decapitação. O hamster está ocupado celebrando a ressurreição da deusa, sem saber que Chansu está olhando para ele com os olhos mais malignos de todos. O hamster se vira para ver Chansu totalmente armado e pronto para transformá-lo em duas partes. Justo antes da foice atingir, o hamster sai correndo. Chansu continua sua perseguição e, percebendo que não há saída, o hamster se esconde atrás da deusa. Chansu diz calmamente ao hamster que não está feliz com o que está prestes a fazer, mas é tudo pelo bem da deusa. De repente, o hamster e a deusa começam a entrar em pânico, e quando Chansu se vira, vê uma criatura aterrorizante atrás dele. Chansu também percebe que o hamster pulou na frente da deusa, e é quando ele percebe que o hamster não era um monstro afinal. Chansu admite seu erro e conclui que precisa corrigir seu engano derrotando o verdadeiro monstro à sua frente. No entanto, a questão de se ele pode fazer isso ainda permanece. Chansu é um cara corajoso e avança em direção ao monstro com a foice na mão. E graças à habilidade de decapitação, ele pode ver exatamente onde precisa cortar. Ele ativa a habilidade de decapitar e salta em direção ao monstro, balançando a foice com tanta força que derruba o monstro em um golpe. O hamster e a deusa ficam em choque ao ver isso. Chansu volta casualmente para a deusa como se não tivesse acabado de fazer algo bem louco. Chansu então se inclina para o hamster por tê-lo confundido com um monstro e quase tê-lo mandado para o fundo da terra. Ele pede desculpas ao hamster, que sorri antes de dar um joinha para Chansu, indicando que não guarda rancor. Chansu fica feliz ao ver isso e dá um nome ao hamster, Hamstall. O nome agrada tanto ao hamster que ele começa a ficar vermelho. Nesse momento, a notificação da janela aparece novamente, informando a Chansu que a cabeça do monstro será automaticamente transportada devido ao efeito da habilidade. É quando Chansu finalmente descobre o nome do monstro que matou, que é o Ogro Imortal. Como ele derrotou um ogro, uma contagem de mortes aparece para mostrar que ele pode matar quantos quiser. Chansu fica surpreso ao saber que o monstro é conhecido como Ogro Imortal, quando na verdade não há nada de imortal nele. O sistema exibe outra notificação dizendo a Chansu que a oferta transportada agora pertence à deusa. Chansu se vira para olhar a deusa e percebe que ela está ainda mais radiante do que antes. Ele se dá conta de que, se continuar trabalhando duro e eliminando monstros, isso ajudará a deusa a voltar à sua melhor forma. Motivado a ver o corpo atraente da deusa, Chansu corre para encontrar mais monstros para matar. Logo ele se depara com uma horda de ogros imortais. Ele recebe outra dica de que existem pontos não identificados que só podem ser usados pelo sistema do mundo, o que significa que não podem ser trocados entre indivíduos. Chansu fica surpreso, pois não sabia quando adquiriu os pontos. No entanto, isso é algo bom para ele, e ele conclui que se livrar dos ogros é a próxima coisa em sua lista. Chansu fica contente por poder usar a habilidade de decapitação, pois isso torna fácil matar os ogros. Ele avança em direção aos ogros, ativando a habilidade de decapitação e os corta com um único golpe. Outra dica aparece, informando que ele pode adquirir pontos ao matar monstros. Chansu vê isso como um sinal verde para matar quantos monstros puder, já que o sistema acabou de lhe dar a autorização. Chansu já derrotou 4 ogros imortais e pensa em matar cerca de 100 só pela sensação. Após derrotar a primeira onda de monstros, Hamstall comemora no ombro de Chansu como se fosse ele quem tivesse derrotado os monstros. Chansu então pergunta por que o monstro é chamado de Ogro Imortal quando eles morrem tão facilmente para algo que deveria ser eterno. Como ninguém pode responder sua pergunta ainda, ele conclui que obterá a resposta se continuar derrotando os monstros. Chansu retorna à árvore e encontra a deusa ainda mais bonita do que antes. Chansu sorri, pois o efeito está se manifestando mais rápido do que ele pensou. Ele está animado para ver a deusa voltar à sua forma original. A deusa então aponta para a enorme árvore, deixando Chansu confuso sobre o que deve fazer. Então ele percebe que a deusa está pedindo para ser levantada até a árvore. Chansu ajuda a deusa, mas ela faz um gesto para ele. O sistema então informa que ele pode usar a bênção da abundância, mas cada habilidade consome pontos. Chansu toca a árvore e ativa a bênção da abundância. Ele despeja todos os seus pontos de habilidade nela e, com a ajuda da habilidade, faz a árvore voltar a ser abundante. Quando termina, fica surpreso ao ver que a árvore é um pé de maçã e há maçãs penduradas por toda parte. Ele colhe uma das maçãs que parece realmente gigante. Embora nunca tenha visto uma maçã antes, algo lhe diz que ela não deveria ser tão grande. Mesmo tentado a morder a maçã, ele decide oferecer a primeira colheita à deusa. A deusa aceita a fruta e, para seu espanto, absorve a maçã em segundos. Isso deixa Chansu questionando a possibilidade do que acabou de testemunhar.
Ele percebe que a deusa é bastante poderosa e conclui que não é uma boa ideia ficar do lado errado dela. Chansu salta na árvore para pegar um punhado de maçãs para que ele e Ramstal possam comer. Chansu percebe que precisa ser bastante forte, pois a deusa que ele serve não é de brincadeiras. Chansu mastiga a maçã e fica surpreso com o quão deliciosa ela é. Enquanto ele desfruta silenciosamente de seu café da manhã de maçã, a deusa, por outro lado, se pergunta como Chansu consegue derrotar vários monstros em um único dia. Além disso, ele conseguiu trazer uma árvore gigante à vida em apenas um dia. Uma sensação fria percorre o corpo da deusa, enquanto ela começa a se perguntar de onde surgiu um menino tão monstruoso como Chansu. Ao mergulhar na história de abundância, ela era responsável pela comida, e era uma força a ser reconhecida por causa dos produtos agrícolas de alta qualidade que oferecia. No entanto, quando o deus da corrupção começou a absorver outras facções, a abundância não teve escolha a não ser fugir, pois o poder da corrupção estava se tornando grande demais para sobreviver. A abundância abandonou seu comércio e recorreu à caça de monstros, mas suas forças não eram adequadas para o combate. Por causa disso, não conseguiram vencer uma única batalha e, como último recurso, modificaram suas habilidades para criar algo diferente. No entanto, isso não garantiu a sobrevivência de abundância. Basicamente, a habilidade de decapitação que Chansu pensa ser para cortar as cabeças dos monstros é, na verdade, uma habilidade para ajudar os subordinados de abundância a trazer de volta as cabeças de animais ou monstros mortos. Como seus subordinados eram ruins em combate, eles podiam apenas fazer o melhor que podiam, apenas observando Chansu. A deusa está paralisada de medo porque ele é completamente diferente do que ela imaginou. Ela se pergunta por que Chansu a escolheu, mas, ainda assim, chega à conclusão de que Chansu agora pertence a ela. Chansu está tentando pegar outra maçã quando a deusa se agarra à sua perna, o que assusta Chansu, que acredita que a deusa está tentando absorvê-lo, mas a deusa só está tentando abraçá-lo para agradecê-lo por tudo até agora. Mais tarde, a deusa adormece e Chansu a deita no altar para dormir, mas um trovão alto ressoa do nada. Chansu teme que isso acorde a deusa, mas, para sua surpresa, a deusa continua profundamente adormecida. Nesse momento, Chansu percebe que apenas maçãs não o sustentarão, e nesse instante, o sistema o informa que o evento de entrega está em andamento. Chansu fica surpreso ao ver que algo assim existe. No entanto, para fazer uma entrega, ele precisa conseguir contatar aqueles que estão na Terra. No entanto, ele percebe que Ramstil também está cansado, e o deita ao lado da deusa. Ele até cobre os dois com folhas para servir como cobertor. Enquanto isso, na empresa de comércio de reencarnação, Hasudin, a apóstola da reencarnação, irrompe no escritório de seu chefe para repreendê-lo por lhe dar mais trabalho, mesmo já estando ocupada como está. Acontece que eles receberam o pedido para entregar maçãs. O pedido também afirma que não há dinheiro envolvido, o que significa que eles vão trocar maçãs por mercadorias. Hasudin grita com seu chefe, perguntando se ela fez algo errado, e ele decide puni-la com esse trabalho lixo. Mas seu chefe diz que não. Seu chefe diz a ela que a viagem para pegar as maçãs é, na verdade, boa para ela porque ela não terá que trabalhar, e isso servirá como uma pausa. Seu chefe diz que ficar no escritório significa mais trabalho para ela e a incentiva a usar a viagem para clarear a cabeça um pouco. Hasudin discute com ele, dizendo que não há mais ninguém para enviar na viagem, por isso ele está enviando-a. Seu chefe ri nervosamente porque ela pode estar certa em sua dedução. Seu chefe a pressiona a se apressar porque ela pode descobrir algo de sorte na viagem. Ele acena para ela se despedindo, esperando que algo bom venha da viagem. Hasudin verifica os registros de pedidos e percebe que há um monte de entregas que ela precisa fazer, e espera que valha a pena, caso contrário haverá um grande problema. Enquanto isso, Chansu tem coletado maçãs em preparação para a entrega. Enquanto Chansu está coletando as maçãs, Ramstal está se divertindo com elas. Chansu logo o encontra mastigando as maçãs e o agarra, dizendo para ele parar de brincar com as maçãs. Ele lhe diz que as maçãs são para troca porque eles se encontrarão com alguém mais tarde no dia. Como o entregador virá de longe, Chansu conclui que agir de forma descontraída no primeiro dia deixará uma boa impressão em quem quer que seja. De acordo com as informações que obteve ao assinar o evento de entrega, ele descobriu que o mundo é realmente dividido em blocos, e o grande evento de invocação de conquista do território do bloco está em andamento. Embora pareça uma terra comum, há uma parede na borda, e para se mover para outro bloco é necessário um bilhete de movimento. Chansu percebe que não há realmente nada ao seu redor e levaria uma semana inteira para chegar à vila mais próxima. Chansu fica contente que a entrega leva apenas 2 dias. Embora seja bastante rápido, Chansu não se importa, desde que consiga seus sacos de dormir rapidamente. Além disso, ele pediu um travesseiro para a deusa dormir. Chansu está determinado a aumentar a afeição da deusa ao máximo para garantir que não caia em sua lista negra. Chansu também nota que os ogros imortais têm aparecido sozinhos desde o dia anterior, o que é uma boa notícia para ele. Ele finalmente percebe que o termo imortal é mais ou menos um termo de revivificação. No entanto, Chansu não se importa, desde que consiga eliminar o maior número possível deles enquanto coleta pontos. Durante a batalha contra os monstros, ele quase é esmagado por trás, mas consegue desviar. É nesse momento que ele percebe que os monstros ficaram ligeiramente mais rápidos. Ele supõe que os monstros se tornam mais fortes, assim como as habilidades. Mesmo assim,
Chonsu não sente nenhum perigo vindo deles. Enquanto elimina os monstros, Hasudin observa do céu e tem a mesma reação de todos que testemunharam Chonsu enfrentando os monstros. Tudo o que ela vê é um cara maluco e super poderoso que tem monstros como café da manhã. Aparentemente, o ogro imortal foi uma vez considerado o principal alvo de caça para a maioria dos despachantes, pois fornecia mais pontos do que monstros comuns. No entanto, não importa quantas vezes fosse morto, sempre ressurgia no dia seguinte mais forte do que antes. Mesmo que o despachante mudasse de bloco, ele continuaria atrás deles, o que o torna um monstro mais persistente. Além disso, geralmente deixa uma maldição em seu alvo, dando-lhe a chance de desgastá-lo até que eventualmente desmorone. No final, tornou-se uma criatura que todos evitam. Essa mesma criatura é o que Chunsu está cortando como se fosse papel. Hasudin começa a se perguntar se Chunsu é tão imprudente que não se importa nem um pouco com a retaliação do monstro. Hasudin também nota que Chonsu não está purificando os monstros derrotados. Com tudo o que viu, ela supõe que Chonsu é um mestre espadachim. Mas então se pergunta por que o mestre espadachim estaria colhendo maçãs entre todas as coisas que ele poderia colher. Hasudin conclui que Chonsu não é um mestre espadachim inteligente, mas para evitar sua ira, acredita que seria melhor lidar com ele da maneira mais gentil possível. Após derrubar a horda de ogros imortais, Chonsu percebe que ganhou uma tonelada de pontos e que isso está aumentando exponencialmente também. Por causa da bênção, uma maçã agora custa 1000 pontos. Chonsu conclui que atingir 100 não será um problema para ele. Ele estava se perguntando por que havia um santuário na região em primeiro lugar, mas parece ser um jackpot para ele. Nesse momento, Hasudin se aproxima dele e se inclina humildemente. Ela se apresenta revelando que é da empresa de comércio e que veio com a entrega de Chonsu. Chonsu agita as mãos de Hasudin com empolgação, dizendo que está realmente impressionado que ela conseguiu encontrar o bloco na primeira tentativa. No fundo, Hasudin está assustada porque Chonsu é um cara poderoso, e ela precisa ter muito cuidado para não cair em sua lista negra. Nesse momento, ela avista o hamster, e isso chama sua atenção porque ele parece tão fofinho que ela quer abraçá-lo. Chonsu percebe a empolgação em seu rosto e pergunta se ela está se sentindo mal, mas ela responde que está se sentindo bem. Desconhecendo a Chonsu, Hasudin está apenas ansiosa para tocar o hamster. Chonsu então diz a Hasudin para segui-lo, para que ele possa levá-la até onde estão as maçãs. Ao chegar lá, o cheiro das maçãs imediatamente chama sua atenção, e ela se vê forçada a comentar sobre isso. Chonsu concorda com ela, dizendo que as maçãs cresceram muito bem. Hasudin não consegue acreditar que a grande árvore à sua frente é uma macieira. Chonsu colhe uma das maçãs e pergunta a Hasudin se ela estaria disposta a comer a maçã. Hasudin coleta as maçãs e o tamanho enorme delas a surpreende. No entanto, ela não espera nada de extraordinário, pois quando uma fruta fica muito grande, a doçura tende a sofrer uma queda. Ela espera se decepcionar, mas no momento em que dá a primeira mordida, é levada a um estado de sabor inimaginável. Hasudin percebe que a maçã é bastante doce e a acidez também está equilibrada. Ela conclui que a maçã poderia ser vendida por nada menos que 100.000 moedas de ouro, devido à sua doçura. Hasudin então pergunta a Chonsu se ele realmente colocou um preço de 2.000 moedas de ouro nas maçãs, e Chonsu confirma que sim. Hasudin informa a Chonsu que o preço que ele colocou na maçã é bastante absurdo, e Chonsu pensa que ela está dizendo que as maçãs são muito caras. Chonsu pergunta nervosamente à moça quanto ela estaria disposta a pagar pelas maçãs. Hasudin choca Chonsu ao dizer que ele deveria estar vendendo as maçãs por pelo menos 20.000 moedas de ouro cada. Chonsu quase perde a cabeça quando Hasudin revela que poderia até ultrapassar 30.000 se ele as fornecesse a uma loja de departamentos. Chonsu não consegue acreditar no que houve. E mesmo que Hasudin pudesse tê-lo enganado, ela não acha que seria legal perder um potencial cliente a longo prazo. Além disso, ela não está pronta para morrer ainda, pois acredita que esse será seu destino se Chonsu descobrir. Hasudin então diz a Chonsu que as maçãs não são apenas maçãs, mas o primeiro tipo de maçã que possui um sabor único que ela nunca experimentou antes. Hasudin confessa que a maçã vale mais do que qualquer especialidade regional que ela conhece. Para não exagerar, ela sugere que coloquem o preço em 20.000 moedas de ouro. Enquanto isso, ela apresenta um contrato formal, dizendo a Chonsu que o restante do pagamento também será resolvido assim que ele assinar o contrato. Chonsu pega a caneta e examina o contrato para ver o que ele inclui. Assim que vê que é algo favorável a ele, sorri. No entanto, ele sugere que ajustem uma seção específica do contrato. Hasudin fica surpresa ao perceber que a porcentagem de participação da empresa aumentou. Chonsu informa que não foi um erro, mas que ele fez isso porque gostaria de construir um relacionamento duradouro com Hasudin. Além disso, Hasudin foi honesta com ele sobre o valor das maçãs. Chonsu estende a mão para apertar a dela, o que a surpreende. Ela então agradece a Chonsu por aceitar o contrato e entrega os itens que ele pediu. Entre as coisas que ele pediu estão sementes, suprimentos alimentares e utensílios de cozinha. Além disso, há um ovo familiar que é um presente comemorativo da empresa de comércio. Hasudin garante a ele que isso o ajudará em sua agricultura. Ela entrega os ovos a Chonsu e diz que ele pode nem precisar deles, pois já está criando um.
Chansu fica surpreso porque não consegue ver o familiar que está criando. Hasudin então aponta para Ramstal, acreditando que Ramstal é o familiar de Chansu. Hisogen então lhe diz que quanto mais pontos ele investir no ovo, mais forte ele se tornará. Quando o familiar eclodir, no entanto, ela o alerta para ter cuidado, pois se ele exagerar, o ovo irá rachar, resultando em uma falha automática. Ela acrescenta que Chonsu deve parar assim que o ovo começar a tremer. Após as instruções, Chonsu diz a Hasudin que pode ter que experimentar para ter a sensação perfeita. Hasudin pergunta sobre a colheita esperada e o cronograma para as maçãs, e Chonsu diz que um dia deve ser suficiente. Isso choca Hasudin, pois eles estarão recebendo suprimentos diários de maçãs. Após a breve, longa e entediante conversa, eles organizam o cronograma, os números e as datas das visitas. Depois que tudo foi resolvido, eles concluem a primeira parte do acordo. Após a saída de Hasudin, Chansu se aproxima da deusa para agradecê-la por ter permanecido oculta. Quando Hasudin estava por perto, Chansu olhou para os vários suprimentos que havia conseguido e não conseguia acreditar que as vendas de maçãs eram lucrativas. No entanto, ele sabe que deve tudo isso à deusa. Nesse momento, ele vê a deusa abraçando os ovos e percebe que pode ter que chocar os ovos mais cedo. Contudo, ele vai precisar de mais pontos se for fazer isso. Para conseguir, ele conclui que matar mais monstros é o caminho a seguir. Chansu se orgulha de como as coisas chegaram até aqui. Mas não é ingênuo o suficiente para não saber que haverá dificuldades pela frente. Mesmo com esse pensamento, Cheonsu não está assustado, pois foi feito para enfrentar desafios. Quando Hyeojin retorna à empresa de comércio, ela conta ao chefe tudo o que viu. Ela diz ao chefe que Kesun é definitivamente coreano, mas presume que ele é um membro das facções de combate. Seu chefe fica surpreso que uma pessoa voltada para o combate consiga cultivar uma boa quantidade de maçãs. Hasudin revela que Chansu derrotou monstros mortos-vivos com apenas uma foice enferrujada e ele apenas mirou em suas cabeças. O chefe de Hyosudin acredita que o cara pode estar tentando se tornar um mestre espadachim ao se colocar em uma situação difícil, assim como um cara chamado Rohan fez. O chefe de Hyeojin então sugere que seria aconselhável mantê-lo escondido em vez de designar guardas para sua posição, e Hyosudin concorda com isso. Enquanto diz isso, o cara não para de mastigar as maçãs fatiadas à sua frente até que Hyosudin pega sua mão, lembrando-o de que deveriam comê-las juntos. De volta ao mundo da abundância, Chansu já está despejando pontos nos ovos para tentar chocá-los. Ele se pergunta se vai obter um monstro fofo ou forte dos ovos. Nesse momento, o ovo se quebra, deixando uma luz brilhante, e Chansu acredita que um familiar de rank SS vai sair do ovo. O sorriso de Cheonsu desaparece completamente ao ver um pintinho saindo do ovo. Ele não consegue acreditar que toda a expectativa era apenas para uma grande galinha, quando esperava conseguir um trabalhador. Ele começa a se perguntar o que fazer com o pintinho, e a primeira coisa que lhe vem à mente é criá-lo para comê-lo. No entanto, ele hesita, pois não pode simplesmente cozinhar e comer um pintinho no qual investiu 120 mil pontos. Para não se apegar demais, ele decide dar o nome de Ari. Justo quando ele tenta se familiarizar com Ari, o outro ovo começa a chocar também. Assim como antes, Chansu fica animado, acreditando que este será um trabalhador. No entanto, seu rosto se desmorona de decepção quando um porquinho emerge do ovo, e Chansu não perde tempo em dar ao porquinho o nome de Doji. Chansu fica extremamente desapontado, questionando por que está recebendo apenas ingredientes. Disseram a ele que obteria um familiar, mas neste ponto ele acha que foi enganado. Nesse momento, Ari e Doji se aproximam da deusa para cumprimentá-la. E a deusa pede que os dois a perdoem por não conseguir protegê-los até o fim. Os dois também se desculpam por não terem conseguido servir sua deusa da maneira que deveriam. A deusa aprecia a honestidade deles, mas lhes diz que há algo do qual precisam ter cuidado, e isso é seu apóstolo. Ela informa os dois que Chansu não sabe que eles são seus servos, e pode acabar os vendendo se se provarem inúteis para ele. Para piorar, ele pode até comê-los, e os dois sentem a aura assustadora que vem de Chansu, o que torna a afirmação da deusa válida. A deusa os exorta a se comportarem da melhor maneira até que Chansu consiga obter a habilidade de comunicação. Os dois concordam com a deusa, dizendo que seria melhor apenas observar como está. Na manhã seguinte, Chansu sai como de costume, e seus principais alvos são os monstros mortos-vivos. Doji e Ari acordam cedo para ouvir agitação por toda parte. O sono desaparece de seus olhos quando veem Chansu correndo cortando monstros mortos-vivos. É nesse momento que finalmente os dois percebem que Chansu é bastante perigoso, e que a deusa não estava brincando quando lhes disse para se comportarem bem. Ari diz a Doji que Chansu estava os encarando de uma maneira estranha, e Doji entra em pânico ao lembrar disso. Assim que ele termina de eliminar os monstros mortos-vivos, Ari e Doji aparecem com uma toalha na cabeça. Eles elogiam Chansu pelo trabalho duro e dizem a ele para se limpar com a toalha. Os dois viram Chansu em ação e finalmente entenderam o que a deusa lhes disse sobre serem úteis. Chansu agradece aos dois por serem atenciosos, e após se limpar, oferece-lhes uma maçã. Doji corre em direção ao prato, enquanto Ari tenta agir como se não fosse glutão. Chansu fica feliz em alimentar os dois porque ouviu uma vez que carne de porco alimentada com uvas sempre tem um gosto melhor. Ari tenta impedir Doji de comer para que ele não se torne o sabor desejado por Chansu. No entanto,
Ari também se deixa levar pelo sabor da maçã por causa da quantidade de pontos que Chonsu derramou nela. Mesmo assim, ele consegue se controlar. Chonsu então lhe oferece grãos, e ele salta sobre os grãos sem perder tempo. Para ele, está tomando a decisão certa porque nunca vai se transformar em frango frito como Doji. Depois disso, Chonsu passa para a agricultura. Ele faz Doji cavar o solo enquanto Ari planta as sementes de feijão preto. Chonsu então cobre o solo e dá água às sementes antes de adicionar a bênção da abundância. Em pouco tempo, Chonsu tem uma fazenda com plantas saudáveis cobrindo-a. Chonsu segura uma das sementes nas mãos, e no momento em que Ari avista a semente, ele se concentra nela. Ele corre em direção a Chonsu, mas ele esconde a semente dizendo que a primeira colheita deve ser dada à deusa. Chonsu entrega a semente à deusa como de costume, e ela se absorve de uma maneira bem estranha como sempre faz. Chonsu então diz a Ari e Doji que é hora de comer porque eles vão plantar batatas mais tarde. Diferente de antes, Ari consome tanta comida quanto Doji. Os dois acabam parecendo balões inflados, e Ari acredita que está acabado porque não conseguiu conter sua fome. Por outro lado, Chonsu está apenas feliz que os dois estão se alimentando bem, e isso serve como motivação para ele plantar mais colheitas que eles vão desfrutar. Nesse momento, sua mente passa pelas maçãs, e ele espera que elas estejam vendendo bem no mercado. Na loja, o chefe de Hasudin percebe que as maçãs são os únicos itens restantes à venda. Muitas pessoas se reuniram, mas nenhuma delas está disposta a comprar, o que era esperado. Ele até decorou a maçã e a embalou bem para torná-la mais atraente. Mas as pessoas não acham que uma única maçã vale 200.000 ouro. Ele fica coçando a cabeça de frustração porque não tem ideia de como convencer as pessoas de que a maçã é realmente deliciosa. Ele tem certeza de que todos mudarão de ideia após uma mordida, mas o problema é fazê-los experimentar. De repente, ele ouve alguém comprando as maçãs. Ele corre até o atendente para perguntar o que acabou de acontecer, e o atendente revela que todas as maçãs estão esgotadas. Ele não quer acreditar nisso, já que ainda havia uma grande quantidade alguns minutos atrás. O atendente revela que alguém provou uma e depois comprou tudo. A assinatura no recibo de pagamento diz Rohan. E é nesse momento que o gerente percebe que a pessoa que acabou de comprar todas as maçãs não é ninguém menos que Rohan, o pioneiro do método de treinamento para deficientes. Rohan também é conhecido como o mestre espadachim imbatível, o que o torna uma grande figura, e o gerente admite que eles acertaram na loteria. Isso acaba se tornando uma grande notícia, e todos acreditam que as maçãs são o que Rohan comeu para se tornar um mestre espadachim. O chefe de Resudin, Ryowu, começa a receber ligações de todos os lugares. Todos querem uma caixa ou 100 caixas da maçã milagrosa. Uma semana após a chegada de Chonsu no mundo da abundância, ele admite que está vivendo a vida intensamente. Ele tem batatas com ele e está pronto para cozinhar. Enquanto cozinha as saborosas batatas, Doji já está segurando sua perna para avisá-lo de que está interessado. Chonsu simplesmente revela que não está fazendo a batata para ele porque acabou de terminar sua própria refeição. No entanto, ele ainda lhe dá algumas para comer. Momentos depois, Hasudin aparece e fica surpresa ao ver que todos os familiares de Chonsu se transformaram em Resudin. Ela está olhando para um monte de ursinhos fofos que pode abraçar para se sentir melhor. Enquanto isso, Hamstel e outros dois estão protegendo a deusa para garantir que ela não fique exposta aos olhares penetrantes de Resudin. Chonsu então pergunta a Hasudin por que ela veio. Resudin menciona que tem boas notícias para ele. Ela tira recibos de vendas para contar a Chonsu que todas as maçãs foram vendidas, e que todas foram vendidas pelo preço marcado. Chonsu coloca a mão na cabeça em choque e espanto, pois tudo aconteceu em apenas 2 dias. Hasudin lhe diz que a parte mais inacreditável de tudo é que agora todos querem experimentar a maçã. Chonsu fica impressionado porque nunca viu a maçã como algo que valesse tanto dinheiro. Ele se lembra de que as maçãs costumavam ser vendidas por menos de 1.000 ouro, pois ele está recebendo 30% dos lucros. Chonsu percebe que vai ganhar pelo menos 60.000 ouro por maçã. Com um simples cálculo, ele percebe que teria ganhado 3 milhões em um dia se conseguisse vender 50 maçãs. A mente de Chonsu explode quando ele percebe que um lucro anual de 1 bilhão está a caminho. Chonsu fica feliz por estar na trajetória certa e acredita que, com isso, pode encontrar uma pista sobre seus pais. Chonsu diz a Hasudin que não quer estragar o clima, mas pergunta a ela quanto tempo ela acha que a empolgação em torno das maçãs do imperador vai durar. Chonsu sabe que as maçãs estão populares no momento, mas também sabe que não há como continuarem vendendo por esse preço exorbitante no futuro. Hasudin então garante a Chonsu que entende sua preocupação, mas informa que 100 maçãs por dia para um público-alvo de 1 milhão significa que ainda estarão no negócio por 27 anos. Chonsu fica chocado ao ouvir isso e supõe que é uma superestimação. Hasudin então diz a Chonsu que ele não tem nada com que se preocupar. Hasudin pergunta se ele já pensou em aumentar sua produção de maçãs. Chonsu sorri nervosamente, dizendo que também cultivou outras culturas e que seria bom se elas experimentasse. Ele a assegura de que são tão saborosas quanto as maçãs. Os olhos de Hasudin brilham como os de um goblin ao ouvir isso. Chonsu então lhe diz para esperar enquanto ele serve as batatas. Primeiro, Hasudin dá uma mordida nas batatas e derrete de alegria pura com quão doces elas são. Ela começa a imaginar todas as coisas boas que podem vir da batata se forem bem administradas. Nesse momento, Cheonsu aparece com panquecas e fritas, e Sudin derrama lágrimas enquanto consome a comida à sua frente.
Ela menciona que as batatas fritas podem ser consideradas um prato principal em vez de um acompanhamento. Cheonsu então finaliza a combinação com batatas doces assadas. No momento em que serve isso, Doji e Ari ficam loucos, exigindo que ele também lhes dê. Cheonsu então sugere que todos comam juntos. Cheonsu percebe que Ari está magro, e há uma explicação para isso. Basicamente, é porque Doji tem roubado a comida de Ari, impedindo-o de se alimentar adequadamente. Hamstal pula na mesa para comer com Hasudin, e Cheonsu pergunta a Hasudin o que ela acha das batatas, porque ele planeja vendê-las também. Hasudin agradece a Cheonsu pela deliciosa refeição e então pergunta se há uma maneira de ele cultivar as colheitas e também aumentar a produção de maçãs. Cheonsu responde que seria difícil, já que ele vai precisar de mais pontos. Ao mesmo tempo, Cheonsu não acha que seria sábio usar todos os seus pontos na agricultura. Hasudin informa a Cheonsu que seus esforços são apreciados, mas ela o incentiva a se concentrar mais nas maçãs. Hasudin menciona que todos os apóstolos são coreanos e a cultura do mundo é construída em torno disso. Hasudin diz que a comida é incrível, mas avisa Cheonsu que é difícil cobrar um preço premium apenas pelas colheitas. Hasudin afirma que as colheitas não serão tão lucrativas quanto as maçãs, mesmo que as pessoas comecem a demandá-las. Hasudin se coloca de joelhos, implorando a Cheonsu para considerar a produção de maçãs como sua principal tarefa. Percebendo que não há como mudar a opinião dela, Cheonsu pergunta se 100 maçãs por dia serão suficientes, e os olhos dela brilham ao ouvir isso. Ela agradece a Cheonsu por reconsiderar e colocar sua sugestão em prática. No dia seguinte, Cheonsu sai para caçar monstros. Como de costume, Doji pergunta a Ari se é importante que eles sigam Cheonsu toda vez. Ele sai, e Ari grita com Doji, dizendo que eles são os únicos que podem fazer a vigilância porque Hamstal é basicamente inútil. Desconhecendo isso, Cheonsu está na verdade se perguntando por que os dois continuam seguindo em todos os lugares, e ele assume que eles são familiares do tipo combate. Cheonsu não acredita que familiares reais possam ser tão inúteis a ponto de oferecer apenas comer. Sua convicção logo vai por água abaixo quando ele vê os dois sendo perseguidos por um monstro não morto. Cheonsu se culpa por pensar que os dois valiam a expectativa que ele tinha deles desde o início. Nesse momento, Doji tropeça, dando ao monstro não morto a chance de se aproximar dele. Cheonsu tenta alcançá-lo, mas a distância é grande demais. Cheonsu tenta chamar a atenção do monstro gritando, mas nem isso funciona. Cheonsu balança sua foice, mas isso também se mostra inútil porque o alcance é curto. De repente, o monstro morre, surpreendendo Cheonsu, pois ele sabe que a foice não alcançou o monstro. Nesse instante, ele percebe que a habilidade pode ter sido aprimorada e que o alcance da habilidade aumentou. Cheonsu experimenta isso mantendo distância e balançando a foice contra os monstros. Com apenas um golpe, ele derruba vários alvos e uma janela aparece, alertando-o sobre o novo alcance da habilidade. Além disso, ele ganha uma nova habilidade, decapitação em massa, e isso choca Cheonsu, mas ele percebe que isso lhe permitirá lidar com mais monstros. Cheonsu entra em um frenesi, cortando vários monstros, e isso assustaria Doji. Os dois imediatamente correm de volta para a deusa e fica chocada ao vê-los de volta tão cedo. Ari diz à deusa que Cheonsu pode ter ficado mais forte, mas ao mesmo tempo, obter a habilidade de comunicação também é importante. A deusa então pede a seus servos que se acalmem, pois ela nunca concedeu tal habilidade. Doji então diz à deusa que o nome da nova habilidade é decapitação em massa, e esse nome em si choca a deusa. O medo a invade ao pensar nisso, pois era a primeira vez que ouvia. Até a deusa não tem ideia de que tipo de pessoa Cheonsu é neste momento. Ela supõe que ele seja um ceifador enviado do inferno. Nesse momento, a deusa diz aos dois que ela pode realmente ter uma ideia do que está acontecendo. Doji ouve isso e sua mente entra em sobrecarga, acreditando que a deusa foi realmente quem concedeu a habilidade a Cheonsu. Ari é forçado a dar um tapa em Doji por ser tão burro e lhe diz para ouvir o que a deusa tem a dizer antes de apresentar suas ideias ridículas. Ari então pergunta à deusa o que ela acha que aconteceu, e a deusa responde que a habilidade do apóstolo evoluiu. A deusa menciona que a habilidade de decapitação é uma versão modificada da habilidade de colheita. Ela os lembra que a habilidade evoluída permitia ao usuário realizar uma ampla gama de colheitas. Da mesma forma que a deusa acredita que a habilidade de Cheonsu evoluiu para a decapitação em massa. Ari fica surpreso ao ouvir isso e menciona que isso era algo que apenas apóstolos do primeiro ano podiam fazer. A deusa concorda, dizendo que é exatamente por isso que Cheonsu é bastante assustador. No entanto, a deusa acha que ele é um cara grato, o que torna as coisas um pouco melhores. A deusa diz que Cheonsu pode estar crescendo em um ritmo exponencial, mas é graças ao seu crescimento que eles estão seguros até certo ponto. A deusa então diz que dará a Cheonsu a habilidade de comunicação assim que ele retornar. Momentos depois, Cheonsu retorna e a deusa, animada, dá a Cheonsu a chance de escolher entre duas novas habilidades. Como é contra as regras definir o caminho de um apóstolo, Cheonsu observa a tela de status e vê que tem duas habilidades das quais pode escolher, que são a promessa de abundância e comunicação. A deusa está confiante e segura de que Cheonsu escolherá a habilidade de comunicação. A deusa mal pode esperar para dizer a Cheonsu para ficar longe do perigo e também para agradecê-lo por tudo que ele fez até agora. Depois de pensar por um minuto sobre suas escolhas, Cheonsu escolhe a habilidade promessa de abundância, surpreendendo a deusa, que não esperava isso.
Antes de tomar sua decisão, Chonsu olhou para a tela por algum tempo para saber qual habilidade funcionaria melhor. Ele observou a habilidade de comunicação e percebeu que era apenas uma habilidade que permitia que ele se comunicasse com plantas e animais. O horror de ouvir Ari e os outros gritando com ele sempre que estão irritados o fez perceber que teria uma vida realmente infernal se escolhesse a habilidade de comunicação. Como há um ditado que diz que a ignorância é uma bênção, ele decide que escolher a habilidade de comunicação seria um erro. É por isso que ele optou pela promessa de abundância. E no momento em que escolheu a habilidade de promessa de abundância, percebeu que todos estavam bastante sombrios. Agora ele tem duas habilidades na tela, mas assim como antes, não há descrição para a habilidade. Chunsu então pega uma maçã com a intenção de oferecê-la à deusa como uma primeira oferta. Mas para sua surpresa, a deusa se vira para ele e começa a chorar. Na tela de status, Chunsu descobre que dependendo de como ele usa sua habilidade, os pontos retornarão de acordo. Chunsu se pergunta por que a deusa está rejeitando a maçã que ele lhe deu. Em uma tentativa de animar a todos, ele belisca a bochecha de Hamsteel e isso anima um pouco o hamster. Ele também esfrega a barriga de Doji para fazer cócegas nele, mas para sua surpresa, os pontos não estão retornando. Justo quando ele está pensando no que pode estar errado, Rei Sujin aparece apressado, dizendo que ele precisa reivindicar o bloco e defendê-lo. Isso choca Cheonsu, forçando-o a perguntar se alguém está planejando atacá-los. Hasudin diz que há a possibilidade disso porque a maçã do imperador ganhou muita popularidade. Devido a isso, eles são forçados a limitar a compra da maçã a uma por pessoa. E mesmo assim, mais de 5.000 pessoas já fizeram reservas. Os números chocam Chunsu, e Hasudin acrescenta que as pessoas que reservaram dizem que não se importam quando a maçã chegar, contanto que a recebam. Em algum momento, é natural que devido à popularidade da maçã, haja invasores que começarão a mirar nas maçãs e no bloco. Para piorar as coisas, o bloco de Cheonsu está fora da zona de autoridade, o que significa que não há proteção contra crimes. Hasudin deseja que eles tivessem algum tipo de apoio, pois isso mudaria completamente o jogo. Chunsu pensa profundamente sobre isso e percebe que o único apoio que tem é a deusa. Chunsu conclui que se ele perder, será o fim para a deusa e toda a região. Hasudin lhe diz que o primeiro passo para conter isso é reivindicar o bloco e instalar um portão seguro. Cheonsu concorda com isso e diz que capturar os blocos ao redor para montar uma base disfarçada os aproximará de Hasudin. Hasudin vê isso como uma ideia realmente ótima, pois, uma vez que ocupem o bloco e construam uma porta, não precisarão lidar com restrições de movimento. Chunsu então pergunta por que as reservas aumentaram do nada, pois definitivamente isso não é normal. Hasudin lhe diz que todo o bloco está enlouquecendo por causa dos efeitos da maçã imperador. Chunsu fica confuso sobre os tais efeitos e Hasudin menciona que há alegações de que a maçã é uma cura para tudo. Isso choca Chunsu, que não acredita que a maçã seja capaz de tudo o que estão afirmando. Até Hasudin acredita em tudo, mas Chunsu não pensa muito sobre isso, pois é apenas uma maçã. Enquanto isso, um jornalista irritante está seguindo Rohan enquanto ele entra no hospital com a câmera pronta. Rohan visita seu amigo Yun-Su, que é um grande alquimista. Rohan diz a Yun-Su que trouxe um presente de recuperação para ele, e o presente é nada menos que uma caixa de maçãs Imperador. Yun-Su fica surpreso que Rohan trouxe as maçãs para ele, pois também ouviu os rumores. Yun-Su dá uma mordida e explode em prazer, dizendo que a nutrição e o sabor estão no máximo. Yun-Su expressa seu choque e começa a fazer perguntas sobre a maçã, mas Rohan o lembra de que ele não é um especialista em culinária. Enquanto Yun-Su come lentamente as maçãs, Rohan, que as trouxe como presente, está devorando-as como um louco. Yun-Su olha para a maçã e diz que não há como obter esse nível de perfeição de uma maçã, mesmo usando o fertilizante. Yun-Su grita de horror ao perceber que seu amigo está comendo a maçã junto com ele, e Rohan o incentiva a comer rápido. Yun-Su orgulhosamente diz a Rohan que não se importa, pois pode facilmente ligar para a loja de departamentos Sun Huan e simplesmente pedir sua própria caixa de maçãs. A esperança de Yun-Su é finalmente destruída quando ele descobre que pode ser uma pessoa importante. Mas isso não significa muito, pois a loja já está sobrecarregada com reservas. Yun-Su tenta convencê-los a vender para ele oferecendo o triplo do preço, mas mesmo isso não funciona. Enquanto os dois estão se divertindo, o repórter está ocupado tirando fotos deles. Em pouco tempo, um artigo é publicado afirmando que foi a maçã Imperador que ajudou Eun-Su a sair do hospital. Ryu explode de raiva ao ver isso, pois já estão lidando com inúmeros rumores, e o artigo basicamente joga mais lenha na fogueira. Ryu não consegue acreditar que todos pensam que a maçã é uma cura milagrosa. De volta à abundância, Chunsu diz à deusa que precisa sair um pouco para tomar conta dos blocos ao redor. Chunsu diz a Doji e Ari que eles ficarão encarregados de proteger a deusa. A deusa fica chocada ao saber que Chunsu está saindo para reivindicar territórios e assume que é porque ele acabou de adquirir uma nova habilidade, que nem é uma habilidade de combate. A deusa agarra sua perna para impedi-lo de sair, pois é perigoso. Como Chunsu não consegue entender a deusa, ele assume que ela está segurando-o porque agora precisa de proteína. Chunsu sorri e pergunta se carne bovina estará bem para eles.
Chonsu vai animadamente até a despensa pegar a carne bovina congelada que pediu mais cedo. Chonsu está empolgado porque é basicamente a primeira carne de verdade que ele conseguiu em suas mãos de volta na Terra. Ele só se deliciou com carne cultivada em laboratório. Chonsu coloca a carne no fogão e começa a grelhar. Ele admite que o cheiro está definitivamente em um nível diferente da carne cultivada que sempre comeu. Dodi já está animado para comer a carne, mas Chonsu lhe diz que a carne é para a deusa. Até Ari está desapontado porque Dodi acabou de comer e já está ansioso para devorar carne grelhada. Enquanto ele prepara a carne, a deusa parece absolutamente furiosa e Chonsu acredita que ela está apenas com fome. Momentos depois, ele termina a carne e a entrega à deusa. Mas para sua surpresa, a deusa joga fora a carne deliciosa. Isso choca Chonsu, que pensa que a carne está estragada, e é por isso que a deusa a jogou no chão. Chonsu tira um pedaço para experimentar e conclui que está doce. No entanto, ele acredita que algo está faltando, pois não tem o impacto que sentiu quando teve a maçã pela primeira vez. Ele supõe que essa é a razão pela qual a deusa também não comeu. Desconhecendo isso, a deusa está chorando para que ele não vá, mas, infelizmente, ele não consegue ouvi-la, pois ignorou de forma tola a habilidade de comunicação. Por outro lado, Ari e Dodi estão comemorando porque Chonsu lhes diz que vai trazer carne deliciosa para eles quando voltar naquela noite. Chonsu sai conforme o planejado, e enquanto Ari e Dodi dormem como troncos, a deusa permanece acordada, totalmente preocupada. Chonsu chega à beira do bloco, e o sistema pergunta se ele deseja se mover para o próximo bloco. Chonsu aceita a opção e se encontra no próximo bloco, mas está tudo completamente escuro. Ele usa a lanterna para ter alguma visibilidade. Ele percebe que está em uma selva, que é completamente diferente de onde estava antes. De repente, um enxame de monstros voadores se lança em sua direção, e como são muito pequenos, Chonsu sai correndo. Eles são tão pequenos que ele não consegue nem mirar em seus pescoços e conclui que voltar para onde veio é sua melhor opção. De repente, os monstros mortos-vivos cruzam do outro bloco. Chonsu fica chocado ao vê-los, mas antes que ele possa agir de forma violenta, percebe que os monstros estão do seu lado. Como ele não consegue ouvi-los, não sabe que os monstros mortos-vivos estão prontos para protegê-lo de outros monstros, pois acreditam que são os únicos que têm o direito de matar Chonsu. Para garantir que possam manter isso, estão prontos para protegê-lo. Os monstros mortos-vivos então vão direto para os insetos para começar a eliminá-los, dando a Chonsu a chance de recuar para seu próprio bloco. Nesse momento, o sistema informa que ele ganhou pontos bônus por derrotar monstros evoluídos. Isso choca Chonsu, pois ele está basicamente ganhando pontos dos monstros que os monstros imortais derrotaram. Chonsu sorri maliciosamente porque, de certa forma, encontrou uma mina de ouro de pontos. Ele percebe que isso muda tudo, pois está ganhando pontos e seus clientes também estão aumentando. Os monstros mortos-vivos dos quais ele antes estava fugindo agora são bônus para ele. De volta à loja de departamentos, Sujin reclama sobre o número de chamadas e pedidos que receberam. Ryu confessa que tem deixado os rumores circularem por tanto tempo, mas não acha que podem permitir que isso se espalhe ainda mais. Para conter todo o problema, ele diz a Rei Sujin que qualquer menção à maçã do Imperador é estritamente proibida. Ele afirma que não haverá mais respostas a perguntas ou entrevistas. Sugere que recebam todas as perguntas com silêncio e indiferença. Hasudin acha que isso pode não ser viável, pois será um caos total. Ryu argumenta que não podem deixar escapar uma palavra, mesmo que sejam ameaçados. Assim que menciona isso, uma espada aparece em seu pescoço, fazendo sua piada se tornar realidade. Uma voz surge por trás, pedindo desculpas por assustá-los. Ryu se vira para ver que a pessoa que segurava a espada em seu pescoço é o mestre de espadas Rohan. Ryu fica paralisado de medo e pergunta a Rohan por que ele veio ao escritório. Rohan diz que já conversou com o chefe de Ryu, mas não obteve a resposta que queria. No entanto, espera que Ryu seja mais cooperativo. Rohan então faz a grande pergunta, perguntando a Ryu quem é responsável por cultivar a maçã do Imperador. Além disso, ele quer saber onde está a pessoa mencionada. Ryu imediatamente corre para trás de Hasudin, pedindo que ela explique as coisas para o assustador Rohan. Hasudin fica chocada ao ver Ryu se escondendo atrás dela, sendo que ele é o mais velho e deveria ser o responsável por explicar as coisas. Ryu diz freneticamente a Hasudin que nunca pensou que Rohan traria uma espada de verdade para uma conversa civilizada. Hasudin está no fundo desapontada e finalmente entende o ditado de que chefes são lixo. Mesmo com medo, Hasudin se mantém firme, dizendo a Rohan que a empresa não brinca com as informações de seus clientes. No momento em que Rohan ouve isso, ele saca sua espada e os dois quase desmaiam de medo. Surpreendentemente, Rohan deixa a espada cair no chão em vez de despedaçá-los com ela. Rohan então diz aos dois que não precisa deles porque vai encontrar o fazendeiro por instinto. Depois de dizer isso, ele se vira para sair, chocando Ryu e Hasudin. Hasudin não tem ideia do que está acontecendo e pergunta a Ryu o que o cara quis dizer com instinto. Ryu revela que mestres de espada geralmente têm instintos muito melhores do que os de uma pessoa comum. Ele diz a Hasudin que ouviu uma vez que Rohan resolveu muitos problemas no passado usando seu instinto. Apenas Hasudin fica impressionada com isso, fazendo-a se perguntar se o que Rohan acabou de dizer é possível. 2 dias depois, Chonsu estava esperando a chegada de Rohan porque Hasudin já o havia avisado.
Ele se pergunta por que Rohan não apareceu em sua porta mesmo após 2 dias. De repente, ele recebe a notificação de que alguém entrou no bloco. Sem dúvida, ele deduz que deve ser Rohan. Ele fica parado na porta esperando que ele entre a qualquer momento, mas, para sua surpresa, ninguém entra. Ele supõe que há um erro no sistema, já que todos os visitantes devem entrar pelo portão. Ele verifica o sistema novamente e percebe que não é um erro. Decide checar os arredores apenas por precaução e de repente é surpreendido. Chonsu observa enquanto Rohan derruba uma parte da barreira, com nada além de sua espada. Apenas a visão de Rohan faz seu coração disparar, e Rohan se aproxima dele perguntando se ele é o cultivador de maçãs. Chonsu tenta esconder seu nervosismo, dando as boas-vindas a Rohan da melhor maneira que pode. Rohan vai direto ao ponto, dizendo a Chonsu que está ali para comprar maçãs. Chonsu fica chocado com o pedido repentino e pergunta quantas maçãs ele planeja comprar. Rohan diz que gostaria de 100 maçãs, mas se puder conseguir 200, não se importa. Isso choca Chonsu, que grita dizendo a Rohan que o que ele acabou de pedir é praticamente impossível. Chonsu menciona que o limite de maçãs que ele pode vender é 50. Sem discutir, Rohan diz que está bem com 50 maçãs. Chonsu então pergunta qual preço ele está disposto a oferecer pelas maçãs. E Rohan diz 200.000 ouro cada. Isso choca Chonsu, que diz a Rohan que eles não oferecem embalagem como as lojas, mas Rohan não se importa nem um pouco. Chonsu também pergunta se ele está ciente de que acabou de mencionar o preço de loja, e Rohan garante que está ciente. A quantia de dinheiro que Rohan está oferecendo é tão louca que Chonsu já está pensando em vender mais para ele. Chonsu então leva Rohan até a macieira, e Rohan já está salivando pela deliciosa maçã que está prestes a comer. Chonsu se aproxima da árvore e ativa a habilidade de bênção da abundância. Sem demora, várias maçãs aparecem na árvore e Chonsu saca sua foice, dizendo a Rohan para dar-lhe um momento enquanto ele colhe as maçãs. No entanto, Rohan diz a ele que não há necessidade disso. Ele saca sua espada e em segundos corta todas as maçãs, deixando Chonsu em estado de horror. Ele não quer acreditar em seus olhos e apenas assume que o que acabou de acontecer não passa de um bug. Após concluir o negócio, Rohan envia a Chonsu o dinheiro acordado e garante que voltará na próxima vez. Justo quando Rohan está prestes a sair, Chonsu o para. Chonsu percebe que Rohan pode ser uma grande ajuda para ele em relação ao novo bloco. Chonsu então pergunta a Rohan se ele está interessado em outras culturas, pois ele acabou de cultivá-las e tem certeza de que Rohan vai adorar. Com uma expressão séria, Rohan pergunta que tipo de culturas ele está falando e Chonsu responde que são batatas. Ele mal termina de dizer isso. Quando Rohan diz que não está interessado, Chonsu insiste dizendo que tem batatas doces e feijões, mas a resposta de Rohan continua a mesma. Após negar todos os seus pedidos, Rohan diz que vai embora. Percebendo que Rohan é fundamental para seu plano, Chonsu faz um movimento desesperado e diz a Rohan que vai lhe dar mais maçãs do que o combinado. Chonsu sente que Rohan não é uma má pessoa, mesmo que pareça estranho e selvagem. Chonsu então diz a Rohan que ele precisa assumir outro bloco se quiser continuar com o fornecimento constante de maçãs. Para isso, ele diz a Rohan que vai precisar de sua ajuda e, em troca, o pagará com maçãs. Chonsu se pergunta se seu plano vai funcionar quando Rohan se aproxima dele dizendo que aceitou a oferta sem perder tempo. Rohan vai em direção ao novo bloco, com Chonsu correndo atrás dele apenas para acompanhar. Chonsu fica surpreso ao ver que Rohan está indo imediatamente para o bloco e começa a se perguntar quão forte o cara pode ser. Chonsu nota que o chão está molhado com um líquido estranho, muito diferente do seu próprio bloco. Chonsu está olhando para seus sapatos sujos quando um monstro aparece atrás dele. Antes que o monstro possa fazer dele uma refeição, Rohan o arrasta dizendo para ele ficar atrás dele, pois ficar por perto é perigoso. Chonsu não consegue acreditar que Rohan está usando a palavra perigoso quando ele é quem é o perigoso. Chonsu fica surpreso por quase ter sido comido por um monstro disfarçado de planta. Chonsu então diz a Rohan que ele não precisa fazer muito, já que será ele quem gerenciará o bloco. No final, Chonsu quer se livrar dos monstros sozinho. Ele ativa a decapitação e começa a cortar os monstros como se fossem nada. Depois de terminar, ativa a bênção da abundância. Enquanto isso, Hasudin entrou no bloco e está se movendo quando ouve Chonsu chamá-la pelo nome. Ela olha para baixo para ver Chonsu com um sorriso brilhante no rosto, mas o sorriso desaparece quando ela vê Rohan com Chonsu trabalhando em uma planta. Hasudin corre para perguntar a Chonsu o que está acontecendo e Chonsu diz que, como está planejando assumir os blocos ao redor, decidiu plantar seu pé na área. Hasudin grita com ele que não se importa com o que ele está fazendo, mas está mais interessada em saber por que Rohan está com ele. Chonsu então explica sua situação atual para ela. Aparentemente, quando eles chegaram pela primeira vez à Terra, Rohan diz a Chonsu que gostaria de provar as maçãs cultivadas na nova terra. Chonsu, nervoso, diz a Rohan que não há terra lá porque está tudo cheio de poças. No momento em que Rohan ouve isso, ele saca sua espada e a balança com força para limpar uma grande parte da terra. Ele limpa a grama, transformando-a em um espaço onde Chonsu pode plantar sementes. Chonsu fica chocado ao ver isso e não perde tempo plantando a semente. Ele então lança a bênção da abundância sobre ela, e foi isso que eles estavam fazendo quando Hisojin apareceu.
A semente que Chansu acabou de plantar cresceu e se tornou uma grande macieira com folhas brilhantes. Rei Xiaodin fica surpresa, mas menciona que a maçã tem um cheiro muito estranho, e Chansu concorda com ela. Ele diz que isso é por causa do ambiente. Aparentemente, as maçãs têm o dobro do aroma e sabor, e dependendo do ponto de infusão, o gosto muda. Chansu então confessa que ainda está experimentando com isso. Chansu colhe uma das maçãs e a entrega a Rei Xiaodin, perguntando se ela está disposta a provar, mas a garota recusa, dizendo que vai passar. Xiaodin então avista os monstros planta no chão e os chama de caudas de avestruz. Chansu está surpreso porque esta é a primeira vez que ouve falar sobre isso. Basicamente, o monstro se apega aos hábitos de uma avestruz e disse que é ativo apenas à noite, o que torna extremamente difícil capturá-lo. Rei Xiaodin examina o monstro e confessa que as condições parecem realmente boas. Ele coleta um pouco de seu sangue em um tubo de ensaio e então pergunta a Chansu se ele foi quem caçou as caudas de avestruz. Chansu responde que foi tudo ele, garantindo a Hasudin que Rohan não estava envolvido. Chansu pergunta a Hasudin se há algum problema com isso, e Hasudin de repente o agarra, perguntando se ele está disposto a vendê-las. Aparentemente, as caudas de avestruz dizem-se que vendem por um preço alto. Assustado com a Lady parecida com um zumbi, Chansu concorda que vai vendê-las. Rei Xiaodin levanta a mão para o céu, celebrando como se tivesse ganhado na loteria. Rei Xiaodin olha para Chansu como se ele fosse o homem mais bonito do planeta. Rei Xiaodin não consegue entender o fato de que Chansu é habilidoso tanto na agricultura quanto no combate. Além disso, ele ainda tem um mestre de espada ao seu lado. Rei Xiaodin não consegue esconder o fato de que conhecer Chansu é uma bênção para ela. Rei Xiaodin está sonhando com vários produtos que ela ainda pode ter a oportunidade de vender. Quando Chansu chama seu nome, Rei Xiaodin fica irritada por ele ter estragado sua imaginação e pergunta se ele quer algo dela. Chansu a lembra que pediu algumas coisas e Hasudin olha para a bolsa para começar a tirar todas as coisas que Chansu pediu, como sementes de plantas para controle de pragas. Há também um kit de construção de edifícios com ela. Em pouco tempo, Chansu constrói uma casa portátil para aventureiros e também planta as sementes repelentes de pragas na área. Isso deixa Rei Xiaodin chocada, pois ela não sabia que Chansu tinha a habilidade de cultivar plantas em um curto período de tempo. Hasudin continua se perguntando que tipo de pessoa Chansu é. Logo depois, ele compra um novo bloco, deixando a deusa e sua serva se regozijando como bebês. Chansu também está feliz porque finalmente se tornou um proprietário de terras. Aparentemente, um único bloco geralmente consiste em 100 unidades de propriedade, e uma vez que todas são adquiridas, a facção ganha posse. Chansu está excepcionalmente feliz porque na terra, ele mal conseguia adquirir um único quarto. Além disso, a compra da terra vem com um monte de novos recursos, e o mais importante é o recurso de atribuição de traços do bloco. Chansu recebe uma dica do sistema dizendo que os traços atribuíveis a um bloco dependem do deus do apóstolo ou da natureza do bloco. Chansu fica feliz em ouvir isso porque o recurso se encaixa perfeitamente com a natureza da deusa. O sistema pede que ele escolha um traço para atribuir ao bloco e suas opções são crescimento e morte. Como crescimento soa melhor do que morte, ele pensa em escolher crescimento. Além disso, acredita que isso ajudará também no crescimento da deusa. Chansu aplica o traço de crescimento, mas as coisas não parecem totalmente diferentes do que eram. Chansu conclui que não há diferença notável porque ainda está no estágio 1. Ele verifica a janela de status para ver que o traço de crescimento afeta basicamente tudo. Chansu está sorrindo até perceber que há uma opção para o crescimento de monstros gerados ali. Chansu quase desmaia de medo ao ver isso. Isso basicamente significa que o traço tem suas características boas e ruins. Uma das características ruins é que os monstros não mortos também participaram disso, mesmo que tenham crescido. Chansu fica aliviado que ainda são administráveis. Chansu sai como de costume para enfrentar monstros, e ele os derruba facilmente como sempre. Ele está contente porque os monstros não mortos se tornando mais fortes também significa mais pontos para ele. De repente, Rohan aparece atrás dele, surpreendendo-o porque ele nem percebeu sua presença. Chansu deduz que Rohan veio vê-lo porque sua maçã já acabou. Rohan se pergunta o que Chansu quis dizer com já, e Chansu lembra de que não faz nenhuma semana que ele recebeu o último lote. Chansu conclui que Rohan vai acabar morrendo de tanto comer maçãs. Chansu então pergunta quantas maçãs ele precisa e Rohan responde que quer 120, mas se puder pegar mais, não se importará. Chansu então diz a Rohan que ele terá que ajustar o sabor por causa da mudança no ambiente. Ele diz que Rohan vai experimentar uma de graça. Desconhecendo Chansu, a deusa e seus acompanhantes estão reunidos sob a macieira. Ele fica chocado ao chegar lá e encontrá-los brincando. O grupo quase afunda no chão quando avista Rohan, já que ele parece bastante perigoso. De repente, Rohan balança sua espada e Chansu acredita que ele está mirando no grupo. Ele se joga para protegê-los, mas no final Rohan estava apenas mirando nas maçãs. Chansu acredita que Rohan não percebeu a presença da deusa, já que ele os chamou de familiares naquele momento. Rohan diz que pode sentir a característica de crescimento no bloco e por causa disso gostaria de ficar e treinar. Mas ele garante a Chansu que vai pagar. Chansu se interessa ao ouvir que Rohan está disposto a pagar e pergunta quanto ele está oferecendo. Rohan sorri enquanto lhe diz a quantia de dinheiro que está pronto para gastar.
Isso coloca Chansu em um estado de êxtase, e ele imediatamente aperta a mão de Rohan, recebendo-o como seu estimado cliente. Rohan pergunta se ele acha que seu pedido é possível, e Chansu diz que sim. No entanto, ele quer saber se o ambiente não será destruído, e Rohan garante que não será. Chansu também pergunta se as coisas vão explodir do nada, mas Rohan assegura que ele não tem nada com que se preocupar. Chansu então diz a Rohan que ele não tem o poder de fabricar monstros, já que não tem muitos pontos para gastar. Rohan informa que não precisa de sua ajuda para organizar os monstros, pois tudo o que precisa é de um espaço no canto. Chansu fica surpreso ao ouvir que isso é tudo o que Rohan precisa. Chansu não tem problemas com isso, mas diz a Rohan que há algo mais que ele deseja além de dinheiro. Chansu abre seu coração dizendo que gostaria que Rohan fosse seu guarda, já que o mundo em que vivem está sempre em perigo. Chansu acha que seria melhor Rohan proteger, afinal, Rohan é um dos melhores espadachins que existem. Rohan responde que considerará a oferta de Chansu se ele puder aumentar o efeito de crescimento. Chansu fica feliz ao ouvir isso, e garante a Rohan que vai aumentar a taxa de crescimento em 50.000 pontos todos os dias. Além disso, ele está disposto a fornecer 10 maçãs diariamente. Rohan está mais preocupado com as maçãs e pergunta se elas podem ser compradas de outra forma. Chansu então garante que ele não precisa se preocupar com as maçãs. Enquanto isso, Doji e os outros estão tremendo de medo porque parece que Rohan agora ficará com eles. Por outro lado, Chansu acha que os familiares ficarão felizes porque tem um mestre espadachim os protegendo. Chansu se vira para ver uma reação diferente do grupo. Rohan também percebe isso, mas Chansu mente, dizendo que o grupo está apenas tímido porque ele é novo. Chansu tenta fazer com que eles se familiarizem com Rohan, mas o grupo foge. Chansu não consegue acreditar em seus olhos, mas supera o momento embaraçoso para contar a Rohan seu primeiro pedido. Mais tarde, os dois estão inspecionando outro bloco quando Rohan sente algo atrás dos arbustos. Eles se aproximam para conferir, apenas para encontrar um gato deitado ali. Chansu fica surpreso porque não esperava encontrar outros animais como Hamstal na área. Por causa de como o gato parece relaxado, Chansu acredita que não é perigoso, e antes que Rohan possa impedi-lo, ele se aproxima do gato para acariciá-lo. O gato acorda ao ver uma cara feia parada sobre ele e salta para longe como se tivesse visto um fantasma. O gato sibilou para Chansu, o que quase lhe causou um arrepio na espinha. A janela de status então informa Chansu que o gato é, na verdade, o apóstolo da negação e declarou guerra ao seu bloco. Chansu fica chocado ao saber que o apóstolo declarou guerra a ele apenas porque o acariciou um pouco. Com lágrimas nos olhos, ele pergunta a Rohan se o gato é realmente o apóstolo da negação porque declarou guerra a ele. Mas Rohan acredita que o cara está falando besteira. Chansu suspeita que o gato está bravo porque foi tocado sem permissão. Chansu se aproxima do gato para tentar resolver suas diferenças, enquanto se pergunta por que ele tem que lutar contra um gato pequeno. Nesse momento, Rohan o surpreende, dizendo que ele não vai lutar contra o gato. Rohan diz que os apóstolos com quem ele vai lutar aparecerão na borda do bloco muito em breve. Surpreendentemente, Rohan diz que eles serão humanos. Chansu fica chocado ao ouvir isso, pois era fácil para ele matar monstros, mas humanos são uma história diferente. Como se Rohan soubesse o que ele está pensando, ele lhe diz que ele está livre para matar a negação. Rohan informa a Chansu que eles têm a opção de ressuscitar no templo. Chansu fica chocado ao ouvir isso e pergunta a Rohan se ele está falando sobre um ponto de verificação, e Rohan diz que sim. Chansu considera isso uma vantagem injusta, pois ele e seu grupo não têm o luxo de ter uma segunda chance se cometerem um erro. Os apóstolos da negação, por outro lado, podem agir de forma imprudente e não sofrer as consequências disso. Chansu está animado para a batalha, já que está em desvantagem, e pergunta a Rohan se ele vai ajudá-lo na batalha que se aproxima. Rohan responde que está disposto a ajudar se puder. Como previsto, um grupo de negação, monstros leais e apóstolos humanos aparece no bloco. Um deles segura um megafone na mão e faz um anúncio alto pedindo para Chansu se mostrar. Na sede da alquimia, Hasudin está examinando o sapê da cauda de avestruz. Ela está pensando em quão impressionante Chansu é. Ela acredita que Chansu é forte do jeito que é, com a ajuda de um artefato. Aparentemente, um artefato é um item divino criado para aqueles próximos a um deus. Às vezes, é formado a partir de restos de um deus morto, o que, por sua vez, concede ao usuário a oportunidade de usar o poder do deus. Depois de pensar sobre isso, Hasudin não acredita que Chansu esteja usando um artefato, pois eles são difíceis de usar, a menos que correspondam à natureza da divindade. Hasudin está pensando nas possibilidades futuras quando Unsu entra correndo na sala. Hisudin fica chocada, e ainda mais surpresa quando Unsu começa a caminhar em direção a ela. Unsu está com o sapê da cauda de avestruz, e grita para Yunsu, perguntando de onde ele conseguiu o sapê. A pergunta choca Hisudin, mas sem dúvida ela sabe que algo louco está prestes a acontecer novamente. De volta ao bloco de Chansu, os apóstolos o instam a se mostrar antes que eles se cansem de procurá-lo. Desconhecendo isso, Chansu e Rohan estão escondidos nos arbustos próximos. Chansu se pergunta por que os caras estão agindo de forma imprudente, e pergunta a Rohan se ele acha que isso é porque eles podem ressuscitar mesmo se morrerem.
Rohan confirma isso, dizendo que provavelmente estão agindo assim devido às chances de serem ressuscitados, mesmo que tenham pouco tempo para enfrentar os inimigos. Chansu se sente aliviado por ter Rohan ao seu lado. Ele está basicamente colocando toda a sua fé em Rohan. Nesse momento, Chansu sai de seu esconderijo segurando sua foice. O apóstolo olha para Chansu como se ele fosse algum tipo de fraco e diz para ele trazer maçãs. Outro cara zombam de Chansu, dizendo que ele está em desvantagem numérica e que não tem chance contra eles. No entanto, a equipe começa a ficar nervosa porque não consegue ver Chansu fazer nada, o que é bem estranho. Após alguns minutos de silêncio, Chansu finalmente se manifesta, dizendo ao apóstolo que ele não é nada além de lixo e que não vale a pena se preocupar com ele. Chansu está confiante de que tem o mestre das espadas ao seu lado e, antes da negação, os caras terão a chance de fazer algo louco. Rohan teria lidado com eles. O apóstolo fica irritado com isso e dá a Chansu mais uma chance de entregar ao imperador: maçãs. Chansu responde, dizendo para ele ir até a loja de departamentos se realmente quiser comer maçãs. O apóstolo é tomado pela raiva por causa da língua afiada de Chansu e pergunta se ele pode lidar com as consequências de sua arrogância. Chansu ainda quebra o ego do cara, dizendo para ele ir perguntar à mãe dele todas as perguntas idiotas que ele está fazendo. As palavras de Chansu atingem o cara exatamente onde ele queria, e ele, furioso, ordena a seus subordinados que matem Chansu. No escritório de alquimia, Eun-Su está importunando Hasudin sobre onde ela conseguiu o sapê. Hasudin sente vontade de contar, mas menciona que as informações do cliente são confidenciais. Eun-Su então diz a ela que só perguntou por causa da taxa de trabalho. Eun-Su se abre, dizendo que o sape da cauda de avestruz que Hasudin trouxe tem uma porcentagem de pureza maior do que os normais, que sempre é difícil manter o nível de pureza. Eun-Su tira uma folha de contrato e a entrega a Hasudin, perguntando se ela pode continuar fornecendo o sape. Hasudin responde que pode ter que perguntar ao cultivador primeiro, e Eun-Su sugere que assinem um contrato provisório. Eun-Su fica feliz em ouvir isso e avisa Hasudin que quem quer que seja responsável pelo SAP sempre será bem-vindo ao departamento de alquimia. Voltando ao confronto entre Chansu e os apóstolos da negação. O apóstolo líder percebe que Chansu está bastante calmo para alguém que está em desvantagem numérica. Ele se pergunta por que Chansu está tão confiante e, por outro lado, Chansu está pensando em como vai derrubar os esqueletos que se aproximam dele. À medida que os esqueletos correm em sua direção, Chansu ativa a habilidade de decapitação em massa e elimina toda a equipe de esqueletos em um único golpe. O apóstolo fica surpreso ao ver seus subordinados voando pelo ar como se fossem penas. Chansu aumenta o sofrimento dizendo ao apóstolo que seus subordinados são bastante fracos. Chansu se posiciona acima dos ossos, perguntando ao apóstolo se ele está pronto para se render. No entanto, o apóstolo não está disposto a perder para algum fazendeiro de classificação D. O apóstolo tira um orbe e, usando-o, convoca um monstro gigante chamado Heracles. Heracles parece absolutamente aterrorizante com a cabeça de um leão presa ao seu ombro esquerdo. Em vez de correr de medo, Chansu ainda encontra uma maneira de zombar do apóstolo, dizendo que ele é muito ruim em dar nomes. O apóstolo ri de Chansu, dizendo que ele vai se arrepender de suas ações, porque Heracles é uma arma que vale muito dinheiro. O apóstolo então ordena que Heracles vá atrás de Chansu. Heracles dá um soco gigante, mas Chansu facilmente desvia. Antes que Heracles possa fazer outro movimento, Chansu balança sua foice em direção a ele e o manda para o céu em apenas um golpe. Heracles cai no chão, chocando o apóstolo, que já estava se gabando da força de Heracles. O apóstolo grita de dor, dizendo que Heracles é um monstro que ele vem montando nos últimos 10 anos e Chansu o derrubou como se não fosse nada. O apóstolo então se volta para sua subordinada Soi, uma apóstola de 4ª geração, para repreendê-la por não ter se juntado à luta. Soi lembra ao cara que foi ele quem foi confiante ao enfrentar Chansu, e ela não vê razão para ele reclamar. Depois de ser derrotada por um fazendeiro, Soi diz ao cara que está disposta a se sujar, mas que cobrará taxas extras. Afinal, seu papel era apenas guiar o caminho e nada mais. Chansu sorri e fica animado com toda a situação, até que Soi volta seu olhar para ele e seus olhos ficam vermelhos. É nesse momento que uma dica surge, informando a Chansu que Soi usa a habilidade chamada Negação da Vida, que impõe uma maldição ao alvo. O sistema não ameniza o quão perigosa é a habilidade, e antes que Chansu perceba, ele já caiu na armadilha de Soi. O cara irritante começa a rir ao perceber que Chansu caiu na armadilha de Soi. Ele diz a Chansu que ele está prestes a testemunhar o que acontece quando alguém cruza a negação. Soi grita para o cara, dizendo para ele não esquecer a verdadeira razão pela qual eles vieram em primeiro lugar. O cara rapidamente se apressa para tentar encontrar a macieira, mas promete se vingar pela sua criação quebrada mais tarde. Enquanto corre pela floresta, ele consegue sentir o cheiro das maçãs no ar e percebe que é apenas uma questão de tempo até chegar lá. De repente, ele nota um movimento sutil atrás dele, mas quando se vira, não vê ninguém. Ele fica confuso, sem saber onde está a pessoa. De repente, Rohan aparece acima dele, e por ser um famoso mestre da espada, o cara o reconhece. No entanto, isso não o ajuda muito, já que Rohan o corta. Enquanto isso, Chansu de repente abre os olhos e se encontra de volta à Terra.
A última coisa que ele se lembrava era de lutar contra a negação, mas ele havia aparecido em outro lugar. Ele percebe que as coisas parecem totalmente diferentes do que ele conhece. Nesse momento, ouve seus pais chamando seu nome por trás. Ele se vira e vê que seus pais realmente estão ali, e seu rosto se ilumina de alegria enquanto ele corre em direção a eles. Ele salta em seus braços e os abraça apertado enquanto lágrimas escorrem pelo seu rosto. Chansu grita alto perguntando onde eles estiveram até agora e implora para que não vão a lugar nenhum novamente. De repente, seu maior medo começa a se concretizar diante dele novamente. Seus pais o empurram para o lado e começam a se afastar enquanto ele grita pedindo para que não o deixem. Chansu grita de dor, mas de repente Rohan o puxa para fora do estranho sonho que está tendo. Ele diz que Chansu está sofrendo com um truque de Soi e que o que ele viu não era real. Rohan havia atingido Soi no braço enquanto tentava resgatar Chansu e ela não conseguia acreditar que Rohan estava em um lugar como aquele. Soi cai de joelhos e Chansu, furioso, vai atrás dela com sua foice, pronto para puni-la por fazê-lo chorar. No entanto, Rohan chega a Soi antes dele e a corta. Soi é submersa pela água lamacenta e Rohan pede desculpas por se intrometer desnecessariamente. No entanto, Chansu não está irritado com isso, mas sim agradecido. Chansu então sugere que voltem à base. Enquanto voltam para limpar a bagunça, Rohan pergunta qual é o plano futuro dele e ele revela que seu plano é se tornar a força mais forte do mundo. No entanto, a primeira coisa que eles vão fazer é dominar todos os blocos ao redor. Ele pergunta a Rohan se pode continuar ajudando com isso, e Rohan garante que não tem razão para negar, desde que ele o pague com maçãs. Chansu então assegura a Rohan que vai pagá-lo com quantas maçãs ele quiser. Enquanto caminham de volta para a base, eles encontram o gato preto novamente, e Chansu pergunta a Rohan sobre o acordo com o gato. Rohan casualmente lhe diz que o gato é uma das 7 calamidades, um predador territorial. Isso choca Chansu, pois ele achava que o gato era um gato amigável comum, e percebe que poderia ter sido morto sem saber. Por outro lado, o soldado da negação se encontra trancado em uma cela por ter perdido a batalha contra Chansu. O sistema informa que uma penalidade de sobretaxa foi aplicada devido à diferença extrema entre sua facção e a facção de baixo nível de Chansu. Ele é obrigado a pagar 1 milhão de moedas de ouro como punição, o que choca o cara, pois ele não acha que a diferença de poder é justa. Ele se recusa a pagar o dinheiro, alegando que havia um mestre de espada apoiando Chansu. O sistema então reconhece a recusa do cara em pagar como uma incapacidade de quitar a dívida exigida e ele seria transferido para a negação. O cara vê isso e entra em pânico pedindo ao sistema que volte, porque agora ele está pronto para pagar. Nesse momento ele é arrastado para fora de sua cela pelos monstros mortos-vivos e para piorar sua situação, uma assustadora apóstola da negação, Danha, aparece. Ela diz ao cara para explicar cuidadosamente o que aconteceu se ele não quiser sofrer um destino pior do que a morte. O cara diz a Danha que encontrou o local de cultivo da maçã do imperador. Danha acredita que o cara está mentindo para salvar sua própria pele, mas ele jura que foi Rohan quem atrapalhou seus planos. Danha ainda não quer acreditar nisso, pois sabe muito bem que as reparações não teriam sido estabelecidas tão altas se Rohan tivesse lutado ao lado de Chansu. O cara continua dizendo a Danha que está falando a verdade. Ele menciona que Soi também foi derrotada, e isso surpreende Danha. Danha então se levanta de onde estava sentada e caminha em direção ao cara. O cara quase perde seu pequeno ego masculino enquanto a mulher assustadora se aproxima dele. Danha então diz ao cara que não podem responsabilizar Soi, o que significa que ele será o único a sofrer as consequências de seu fracasso. Danha sorri maliciosamente enquanto diz ao cara que tem uma proposta. Ela agarra a cabeça do cara e o coloca sob um contrato que o tornará prisioneiro até que ele cumpra seus desejos. Ela diz ao cara para ir ao local de cultivo e começar a trabalhar nele. O cara argumenta que isso é impossível, mas Danha ameaça transformá-lo em um morto-vivo se ele não cooperar. Ela o informa que a única maneira de sair dessa confusão é encontrar uma forma de infiltrar-se no local de cultivo da maçã. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou deste vídeo, comente próxima parte na seção de comentários. Também se inscreva no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.